Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pelo meu longo período de ausência, mas é que eu tive uma forte crise de Covid-19. Minha 15ª desde o surgimento do vírus, lá pelos idos do ano de 2020, quando a ciência ainda travava uma batalha em laboratórios pela busca de uma vacina e levaria 4 anos até que uma curandeira de Governador Valadares descobrisse que ele podia ser facilmente combatido por um chá composto por cúrcuma, casca de cacau, leite ninho e farelo de Doritos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as confraternizações corporativas, popularmente conhecidas por festa da firma. Essas festas ocorriam frequentemente até o início do século XXI, no período pré-pandêmico, aquele período em que a sociedade se expunha bastante fora de casa, não apenas para ir aos supermercados, às farmácias e outros serviços essenciais, mas como também para esbanjar inveja, falsidade e puxa-saquismo em um evento profissional ao término do ano letivo. Para essa aula nós vamos voltar um pouco em alguns extintos termos e rituais dos nossos antepassados que nós já visitamos na apostila passada, como o escritório e o happy hour. A festa da firma era praticamente uma comemoração do último happy hour do ano. Claro que com o advento de que quem não estivesse presente certamente ficaria mal falado perante os seus superiores. No intuito de garantir a presença de todos os funcionários dos mais variados setores da empresa, foi criado o recurso do amigo secreto. Do tupi, tu gastou mais e ganhou menos. Um ritual onde cada participante tinha o seu nome sorteado por um colega de trabalho, no qual o mesmo tinha por obrigação presentear o colega sorteado. O ritual poderia ser muito mais simples e menos vexatório se as pessoas pudessem apenas trocar os seus presentes. Mas não! Era necessário que as pessoas se expusessem em meio aos demais. Já que no momento do anúncio do seu amigo secreto, o funcionário precisava adjetivá-lo e informalmente citar as principais características das quais ele era jocosamente conhecido no ambiente de trabalho. Bom, acho que eu já posso adiantar que o ritual do amigo secreto era sim uma tragédia anunciada. O ritual era ainda mais dolorido para aqueles que tinham a infelicidade de sortear seus chefes e superiores. Na maioria das vezes, o ímpeto de presenteá-los com uma prenda barata de baixo investimento financeiro, no intuito de aproveitar o momento para protestar contra os baixos salários oferecidos pela empresa, era substituído por uma ambição de surpreender o seu superior com uma prenda que se destacasse perante as dos demais, numa tentativa de galgar uma possível promoção no ano seguinte. Bom, estratégia essa que quase nunca funcionava. Mas sem dúvida alguma, o momento mais crítico para a saúde sanitária dos funcionários da empresa era a troca de presentes. Ao ser ovacionado e aplaudido após o seu nome ter sido anunciado, o funcionário sorteado dirigia-se até o presente entregue pelo colega que minutos antes havia repetido o mesmo gesto com um outro colega, tornando essa atividade um ciclo que aos poucos envolveria a todos. Colegas de trabalho presenteando-se, abraçando-se, esfregando-se, beijando-se e lambendo-se sem a menor asepsia. Bom, pessoal, por hoje é só e na próxima aula nós vamos falar sobre a criação em cativeiro de vírus e bactérias espalhados nas bandejas de coffee breaks promovidos em eventos corporativos. Lavem bem as mãos e até a próxima aula.